Você pega aquele filé de frango em promoção no supermercado, achando que fez um bom negócio? Mal sabe você do que acaba de se tornar parte. Você está no Carrefour, no Açaí, talvez no Atacadão, pega aquela embalagem de filé de frango com um preço que parece uma oportunidade imperdível. Você acha que está comprando proteína de qualidade para a sua família? Mal sabe você do que acaba de se tornar parte. Um sistema tão obscuro que até os fiscais sanitários brasileiros às vezes balançam a cabeça, sem acreditar no que vem. Isto não é sobre carne vencida. Não se trata de problemas óbvios de higiene. É algo muito mais sutil, algo completamente legal, que entrega a você exatamente o oposto daquilo pelo qual pagou. A cada ano, o Brasil produz mais de 14 milhões de toneladas de carne de frango. Isso nos torna um dos maiores produtores de frango do mundo. Mais de 6 bilhões de frangos são criados e abatidos anualmente em instalações brasileiras. As grandes redes de supermercados que operam no Brasil, empresas como Carrefour, Açaí, Atacadão e Dia, vendem uma fatia enorme dessa produção. Essas lojas estão por toda parte, em cada cidade brasileira, em cada bairro. Às vezes, há 3 ou 4 a uma curta distância, e milhões de famílias brasileiras confiam a elas suas compras da semana. É aqui que a história fica interessante. O preço do frango nesses mercados de baixo custo não para de cair. Em uma promoção, você consegue encontrar o quilo do filé de frango por menos de R$ 15. Parece incrível, até você começar a fazer as perguntas certas. Um frango precisa de pelo menos 40 dias para atingir o peso de abate. A ração tem um custo. A água tem um custo. O aquecimento dos galpões tem um custo. Os funcionários precisam de salários. Os cuidados veterinários se acumulam. O transporte tem seu preço. E o abate e a embalagem exigem instalações e pessoal. Como tudo isso pode caber em um preço menor que o de uma xícara de café em uma cafeteria? A resposta é simples: não pode. Alguém nessa cadeia está pagando o preço real. Geralmente, são os animais, os trabalhadores e, no fim das contas, a sua saúde. O Brasil utiliza quantidades enormes de antibióticos na criação de animais. Segundo dados oficiais, as fazendas brasileiras consumiram mais de 2.200 toneladas de antibióticos veterinários em 2022. Isso coloca o Brasil entre os maiores consumidores do mundo, um dos líderes nesse ranking preocupante. O Ministério da Agricultura já apontou que uma porcentagem altíssima de produtores utiliza antibióticos em seus rebanhos. Nas granjas de frangos e perus, especificamente, esse número pode ser ainda maior. Por que isso deveria importar para você? Porque os antibióticos criam bactérias resistentes. Bactérias que os nossos medicamentos já não conseguem matar. Essas superbactérias chegam à carne que você compra, contaminam a bancada da sua cozinha e, finalmente, entram no seu organismo. Então, quais são os 5 supermercados que você deveria evitar ao comprar frango? Deixe-me mostrar, começando pelo número 5. O número 5 nesta lista é o Aldi. O Aldi se apresenta como um varejista moderno e responsável. Eles falam sobre sustentabilidade, falam sobre qualidade, falam sobre o cuidado com os animais. Na Alemanha e na Espanha, o Aldi assinou um acordo chamado Compromisso Europeu do Frango. Este é um pacto criado por organizações de bem-estar animal de toda a Europa. Ele estabelece padrões mínimos para a criação de frangos, buscando garantir condições de vida mais dignas para as aves. Menos densidade, o que significa menos aves amontoadas em cada metro quadrado. Raças de crescimento mais lento, que não sofrem de doenças causadas pelo rápido desenvolvimento muscular. Acesso à luz natural, métodos de atordoamento melhores antes do abate. Parece bom, não é mesmo? Mas aqui está o problema. O Aldi assinou este acordo para a Alemanha. O Aldi assinou este acordo para a Espanha. Mas o Aldi não assinou este acordo para o Brasil. É a mesma empresa, com o mesmo nome na porta, mas com padrões completamente diferentes, dependendo do país onde você faz suas compras. E o que isso quer dizer na prática?
Significa que o frango que você compra no Aldi, em São Paulo, não atende aos mesmos padrões de bem-estar que o frango que alguém compra no Aldi, em Berlim. Você, como consumidor brasileiro, está recebendo um tratamento de segunda classe. A empresa decidiu que os clientes brasileiros não merecem os mesmos compromissos que fizeram aos clientes alemães. A organização Fórum Animal testou frangos de supermercados brasileiros, incluindo o Aldi. Eles descobriram que 98,8% das amostras de peito de frango do Aldi apresentavam sinais da doença das listras brancas. Esta é uma condição em que linhas brancas aparecem na carne, indicando danos musculares causados por um crescimento anormalmente rápido. Frangos com essa condição têm 224% mais gordura e 9% menos proteína do que aves saudáveis. Você paga por proteína magra, mas, em vez disso, recebe tecido muscular gorduroso e danificado. O Aldi sabe desses problemas. Eles decidiram agir em alguns países e ignorar os mesmos problemas em outros. Aparentemente, os consumidores brasileiros não são importantes o suficiente. O número 4 é o Dia. Esta rede opera centenas de lojas em todo o Brasil e se posiciona como uma escolha prática para as compras do dia a dia. Seus preços de frango continuam competitivos em relação a outros supermercados de desconto. Famílias com orçamento apertado contam com o Dia para obter proteína a um preço acessível. O que elas não sabem pode ser verdadeiramente chocante. No mesmo estudo do Fórum Animal, que analisou a qualidade do frango nos supermercados brasileiros, o Dia alcançou um feito notável. 100% das amostras de peito de frango do Dia apresentavam a doença das listras brancas. Não 90%, nem 95%. Cada uma das amostras que eles testaram, 100%. Pense nisso por um momento. Se você comprou um peito de frango no Dia durante o período do teste, a probabilidade matemática de que seu frango tivesse essa doença era praticamente garantida. Não havia chance de conseguir uma carne saudável. Mas o que é exatamente a doença das listras brancas? Quando os frangos são criados para um crescimento extremamente rápido, seus músculos se desenvolvem mais rápido do que seus corpos conseguem suportar. Gordura e tecido conjuntivo se infiltram nas fibras musculares. O resultado é uma carne com aparência diferente, que cozinha de forma diferente e fornece uma nutrição diferente da que você espera. As listras brancas que atravessam o seu peito de frango não são normais. São sinais de uma patologia. O Dia foi a única rede contatada por jornalistas que admitiu ter conhecimento do problema. A resposta deles foi que a condição não representa um risco à saúde dos clientes. Tecnicamente, eles estão certos. A doença em si não vai te deixar doente como uma bactéria faria. Mas você ainda está recebendo uma carne de qualidade inferior, pagando o preço cheio. Você continua apoiando um sistema que cria animais doentes e ainda recebe menos proteína e mais gordura do que o rótulo sugere. O número 3 nos leva ao Carrefour. Esta é outra gigante, uma rede francesa que opera enormes hipermercados por todo o Brasil. Eles vendem de tudo, desde móveis até carne fresca. A sua seção de frangos oferece muitas opções em diferentes faixas de preço. A marca própria deles é a linha Carrefour Sabor e Qualidade. Em dezembro de 2024, as autoridades brasileiras ordenaram o recolhimento de um lote de sobremesas da marca Carrefour por contaminação por salmonela. Os lotes afetados tinham um código de produção específico com data de validade para março de 2025. No início daquele mesmo ano, pacotes de 200 gramas de biscoitos com gotas de chocolate da marca Carrefour foram retirados das prateleiras devido à possível presença de fragmentos de metal. Mas os recalls de produtos são apenas parte da história. Em janeiro de 2022, o Procon aplicou uma multa recorde ao Carrefour. A penalidade total foi de quase 200 milhões de reais, dividida em duas decisões. A primeira multa, de 160 milhões de reais,
foi por tratamento injusto com os fornecedores. O Carrefour definia os termos dos contratos com os fornecedores depois que o ano comercial já havia começado. Eles reduziam retroativamente os preços que já haviam sido pagos. Exigiam descontos adicionais que não faziam parte de nenhum acordo. Mais de 800 fornecedores foram afetados por essas práticas entre 2018 e 2020. 72 fornecedores tiveram que devolver um total de 48 milhões de reais em ajustes retroativos. Outros 176 fornecedores enfrentaram descontos injustos no valor total de 39 milhões de reais. Quem eram esses fornecedores? Pequenas e médias empresas, fazendas familiares, frigoríficos, cooperativas de laticínios, as pessoas que realmente produzem os alimentos. A segunda multa, de 17 milhões de reais, foi por rotulagem incorreta de vegetais com o país de origem errado. Os fiscais encontraram problemas em aproximadamente 1/3 das lojas inspecionadas. O que isso tem a ver com a qualidade do frango? Tudo. Uma empresa que pressiona os fornecedores a aceitar preços cada vez mais baixos força esses fornecedores a cortar custos. O criador de frangos, que já opera com margens mínimas, é espremido ainda mais. O frigorífico, que luta para manter os padrões de higiene, tem ainda menos dinheiro para melhorias. O sistema cria uma corrida para o fundo do poço, onde o único vencedor é o varejista. Na Europa, jornalistas investigativos de um programa de TV inspecionaram 50 lojas do Carrefour em 12 regiões diferentes. Eles encontraram freezers com defeito em cerca de 80% das lojas fiscalizadas. Documentaram mofo nos depósitos. Encontraram evidências da presença de ratos. Funcionários nos balcões de alimentos frescos foram flagrados, falsificando as datas de validade dos produtos. Embora essa investigação tenha se concentrado na Europa, ela revela uma cultura corporativa que os clientes brasileiros também enfrentam por meio da mesma marca. Em segundo lugar, está o Lidl. Sim, o Lidl, a moderna rede de supermercados com campanhas publicitárias da moda e padrões supostamente elevados. A empresa que patrocina eventos esportivos e promove um estilo de vida saudável. A realidade por trás da imagem brilhante, no entanto, conta uma história bem diferente. Em março de 2024, a organização Gaiolas Abertas firmou uma parceria com a Fundação Albert Schweitzer. O objetivo era testar 30 amostras de frango das lojas do Lidl. Eles compraram a carne da marca própria do Lidl, Mestre do Sabor, em lojas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Os resultados do laboratório foram alarmantes. 40% das amostras continham superbactérias resistentes a antibióticos. Os pesquisadores encontraram bactérias ESBL, que são organismos que produzem enzimas capazes de destruir antibióticos beta-lactâmicos, aqueles que os médicos comumente prescrevem. Eles também encontraram MRSA, o infame Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, que os hospitais lutam para combater. Mas isso era apenas o começo. 80% das amostras continham bactérias. Enterococcus, 40% tinham E. coli, 27% testaram positivo para Campylobacter, 23% continham Listeria monocytogenes e 7% tinham Salmonella. A professora Valéria Nogueira, que ajudou a criar o Programa Nacional de Controle de Resistência Microbiana no Brasil, classificou os resultados como extremamente preocupantes. Ela afirmou que tal situação representa uma séria ameaça à saúde dos consumidores. O Lidl respondeu dizendo que não possui restrições microbiológicas específicas para a venda de carne de aves e que exige que seus fornecedores limitem o uso de antibióticos a casos recomendados por veterinários. Pense no que essa resposta realmente significa. Eles admitiram que não existem padrões especiais.
empurraram a responsabilidade para os fornecedores, enquanto continuam exigindo os preços mais baixos possíveis. Os recalls específicos de produtos do Lidl contam sua própria história. Em novembro de 2025, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu um alerta público sobre o bacon em tiras premium seleção do chefe, em embalagem de 100 gramas. O lote número 2.517.601, com datas de validade entre 17 e 24 de novembro de 2025, testou positivo para Listeria monocytogenes. O fabricante era o frigorífico Sabor da Terra Limitada, de Itupeva. Em abril de 2021, as salsichas Viena da marca Seleção do Chefe, em embalagem de 250 gramas, foram recolhidas depois que uma inspeção sanitária encontrou Listeria monocytogenes. O lote número 1, com data de validade de 4 de maio de 2021, era da Sadia S.A., unidade de Chapecó. Em março de 2021, produtos de frango vendidos no Lidl foram recolhidos devido à salmonela. O produto, carne moída de filé de frango, em embalagem de 400 gramas, lote 2.261.385.008, testou positivo em 4 das 5 amostras, uma taxa de contaminação de 80%. O fabricante era a Seara Alimentos. Estes não são incidentes isolados. Eles representam um padrão. As mesmas redes de supermercados continuam a ter produtos recolhidos por causa dos mesmos tipos de bactérias perigosas. E o supermercado número 1 que você mais deveria evitar quando o assunto é frango, na verdade, é o Lidl de novo. Mas por um motivo diferente. A primeira parte focou na contaminação e nas bactérias. Esta parte foca no que você realmente recebe quando compra frango em qualquer uma dessas redes de desconto. A organização Fórum Animal conduziu uma investigação gigantesca entre janeiro e julho de 2022. Eles examinaram 751 pacotes de filé de frango de 40 lojas em 13 cidades brasileiras. Os resultados revelaram a verdadeira situação da qualidade do frango no varejo do Brasil. Em todas as lojas testadas, 99,1% dos filés de frango apresentavam sinais da doença da listra branca. Apenas 7 embalagens de mais de 750 não tinham sinais visíveis da condição. 7 pacotes em mais de 750. O Carrefour atingiu 100% de frangos afetados. A Rede Dia também atingiu 100%. O Lidl chegou a 99,2%. O Aldi alcançou 98,8%. Até mesmo o Pão de Açúcar, uma rede tão conhecida, atingiu 97,3%. Mais de um terço de todas as amostras, exatamente 34,6%, apresentavam o estágio mais avançado da doença. São aves cujos músculos estavam tão danificados que a patologia é imediatamente visível para qualquer um que saiba o que procurar. As consequências para o valor nutricional são graves. Frangos com a doença da listra branca contêm 224% mais gordura do que aves saudáveis. Eles contêm 9% menos proteína e 10% mais colágeno. Quando você compra o que acha que é proteína magra, está recebendo algo completamente diferente. A marca própria do Lidl, a qualidade deles, por exemplo, aparece repetidamente nos avisos de recall. O frango fresco vendido sob a marca Açougue da Casa apresenta taxas alarmantes de contaminação bacteriana. As carnes processadas sob os vários rótulos do Lidl contêm patógenos perigosos. O padrão é consistente ao longo dos anos e entre as categorias de produtos. E o Lidl, assim como o Aldi, não assinou o compromisso europeu do frango para o Brasil.
Apesar de operar num país que produz mais de 1 bilhão de frangos por ano, apesar de vender enormes quantidades de produtos de aves, apesar de ter a escala e o poder de compra para influenciar toda a cadeia de suprimentos, o Lidl se recusa a se comprometer com os mesmos padrões que cumpre em outros lugares da Europa. Quando questionado, o Lidl Brasil afirmou que os critérios padronizados globalmente não são suficientemente compatíveis com as condições estruturais no Brasil. Eles apontaram dificuldades com a legislação de construção e a falta de programas de apoio do governo. Isso são desculpas. Outros varejistas que operam no Brasil assinaram o compromisso. O Carrefour Brasil assinou em 2021. O Grupo Pão de Açúcar assinou em 2022. O iFood, no seu segmento de mercado, assinou em 2020. Os obstáculos que o Lidl descreve não impediram essas empresas. O problema vai além de supermercados individuais. 71,7% dos consumidores brasileiros, de acordo com uma pesquisa do IPEC de 2023, acreditam que as condições de criação de frangos deveriam mudar. As pessoas se importam com essa questão. As pessoas querem algo melhor. Mas as redes de supermercados populares, que dominam o varejo brasileiro, construíram todo o seu modelo de negócio oferecendo os preços mais baixos possíveis. É impossível manter esses preços e, ao mesmo tempo, melhorar de verdade o bem-estar animal e a segurança alimentar. O Greenpeace tem pressionado o grupo Schwarz, dono tanto do Lidl quanto do Kaufland, para que retirem completamente a carne mais barata de suas prateleiras. Eles argumentam que a carne com preço abaixo de um certo limite mínimo simplesmente não consegue atender a padrões aceitáveis. A organização destaca que é inaceitável que 1 quilo de carne custe menos que 1 quilo de ração para gatos. Alguma coisa está fundamentalmente errada quando essa conta fecha. A questão da injeção de água adiciona mais uma camada de engano a tudo isso. Os produtores legalmente injetam água e soluções salinas na carne de frango para aumentar o peso. Essa prática é permitida, desde que seja devidamente informada na embalagem. O rótulo, no entanto, geralmente aparece em letras minúsculas, que os clientes raramente notam. Você vê um preço por quilo, acha que sabe pelo que está pagando, mas até 30% desse peso pode ser apenas água. O seu peito de frango de R$30 pode conter, na verdade, R$9 de água da torneira. Testes independentes, realizados por comunidades online aqui no Brasil, confirmaram a dimensão desse problema. Usuários de um grande fórum na internet fizeram uma vaquinha e arrecadaram quase R$5.000 para enviar amostras de frango para laboratórios na Alemanha. Eles compararam o frango mais barato do Atacadão, por cerca de R$12 o quilo, com um frango caipira do Pão de Açúcar, por uns R$25 o quilo, e um frango orgânico por R$60 o quilo. O frango do Atacadão apresentou uma contagem de micro-organismos drasticamente elevada. Altos níveis de bactérias aeróbias, enterobactérias e pseudomonas indicavam práticas duvidosas de manuseio e armazenamento. A carne continha apenas 12,1% de gordura, em comparação com 25% a 28% nas outras amostras. Mas essa aparente magreza veio acompanhada de parâmetros de segurança alimentar muito piores. Então, o que você deveria comprar no lugar disso? A resposta exige que a gente aceite uma verdade inconveniente. Um bom frango custa mais, muito mais. Um frango caipira de um produtor respeitado pode custar 2 ou 3 vezes o preço dos supermercados populares. Uma ave com certificado orgânico pode custar até 5 vezes mais. Mas pense na matemática de outra forma. Se o frango de boa qualidade custa 3 vezes mais, então coma frango 3 vezes menos. Você gasta o mesmo dinheiro. Recebe nutrição de verdade em vez de água e gordura disfarçadas de proteína. Você apoia os pequenos agricultores que conseguem viver disso. Você ajuda a diminuir a resistência a antibióticos, que ameaça a todos nós e causa menos sofrimento animal. Nossos avós comiam carne 1 vez por semana. O almoço de domingo era especial porque tinha carne.
Hoje, as pessoas comem carne todos os dias e reclamam que a qualidade decente custa muito caro. O problema não é que a carne boa seja cara. O problema é que a carne de má qualidade foi artificialmente barateada por incentivos governamentais, produção em massa em escala industrial e pela transferência dos custos para os animais, para os trabalhadores e para o meio ambiente. Cada vez que você vai ao mercado, você está votando com o seu dinheiro. Você pode escolher o barato e, com isso, apoiar tudo o que eu acabei de descrever.